Galera, é o seguinte, ó. Para resolver equações usando o método de completar quadrado. Qual a conduta? Inicialmente, você vai separar o número dessas letras aqui, tá? Coloca do outro lado. Trocou de lado, troca de sinal, né? Posteriormente, você pega o B e divide por 2, que vai dar 1, né? E para finalizar, o resultado você leva ao quadrado e coloca bem aqui, ó. Então, de novo, primeira coisa a fazer, separa o número para o outro lado. Primeira coisa. Depois, o B você divide por 2. Coloca o resultado aqui. Pega o resultado, eleva ao quadrado e soma com esse. Sempre você vai fazer isso. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, fazendo isso, você fica com x menos 1 ao quadrado é igual a 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1. Isso aqui dá 0. Então, x menos 1 é igual a 0. X ao quadrado é x menos 1 ao quadrado é igual a 0. X menos 1 é igual a raiz quadrada de 0, então, ó. X menos 1 é igual a 0, então x só pode ser igual a 1. Por quê? Porque qual é o número que diminui de 1 dá 0? É o próprio 1. Essa daqui, ó. Então, sempre que eu... Vamos lá, essa daqui agora, ó. Sempre você faz o seguinte. Coloca o número para o outro lado, ó. Trocou de lado, troca de sinal. Primeira coisa. Posteriormente, pega o B e divide por 2, que vai dar 5, né? Esse resultado aqui você eleva ao quadrado e soma com esse, ó. Sempre, sempre, sempre. Primeira coisa a fazer, número para o outro lado. Depois, pega o B e divide por 2. O resultado você eleva ao quadrado e soma com esse. Nesse sentido, nós vamos ter que y menos 5 é igual a 16. Por que 16? Porque 25 menos 9, 16. Então, y menos 5 é igual a raiz quadrada de 16. Y menos 5 é igual a mais 4 ou menos 4. Porque 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 ao quadrado também dá 16. Porque menos 4 vezes menos 4 é 16, né? Nesse sentido, uma solução é um número que diminui de 5 dá 4, é 9, né? Outra solução. Um número que diminui de 5 dá menos 4, 1. 1 menos 5 dá menos 4. Então, a solução é 9 ou 1 dessa equação aqui, ó. A gente vai ver que se o delta, a gente vai ver o que é delta daqui a pouco, tá? For igual a 0, tá? Que esse caso aqui só vai ter, as duas raízes vão ser iguais. Se o delta for maior do que 0, que é esse caso aqui, ó, as raízes vão ser diferentes. Se delta for menor do que 0, não tem solução. A gente vai ver isso. Mas, enfim, essa daqui, ó. Coloca o número para o outro lado. Trocou de lado, troca de sinal. Divide o B por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. O resultado você leva ao quadrado e soma com esse aqui, ó. Então, 2 ao quadrado dá 4, né? 4 menos 3 dá 1. Quem é a raiz quadrada de 1? Ou é mais 1 ou é menos 1. Então, uma solução é menos 1, por quê? Porque 2 menos 1 dá 1. E outra solução é menos 3, por quê? Porque menos 3 mais 2 vai dar o menos 1. Né? Então, quais soluções aqui? Menos 1 e menos 3. Ó, prestem atenção, isso aqui é muito importante, ó. Fórmula resolutiva ou geral. Bem, a justificativa é esse blá 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 todinho aqui, ó. Tá? Esse blá 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 aqui todinho. O que que você precisa saber? Precisa saber isso aqui, ó. Que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, x1 é menos b mais a raiz de delta dividido por 2 e x2 é menos b menos a raiz quadrada de delta dividido por 2. Você tem que saber isso aqui. Você vai entender a aplicabilidade disso aqui, tá? Vamos resolver
aquela equação usando a fórmula resolutiva, né? Então, o que acontece? Quem é A, quem é B, quem é C? Né? Precisa nem dizer quem é, né? Aí é só você substituir aqui, ó. Substituir, é só substituir. B ao quadrado fica menos 2 ao quadrado. Menos 4. A, que é 1, né? Ó. C, o C também é 1. É só substituir. Então, resolvendo isso aqui, a resposta é 0. Então, como a resposta é 0, isso aqui vai dar 0 e esse aqui vai dar 0 também. Então, x1 vai ser igual a x2, porque quando você substituir, como o delta é 0, você vai ter menos B, o B é menos 2, então vai ficar menos 2. Cuidado com isso aqui, tá? Então fica 2 dividido por 2 que dá 1. Então a solução é x1, que é igual a x2, que é igual a 1. Nesse caso aqui, ó, é só substituir, tá? O B, ó, ao quadrado menos 4, o A é 1, vezes C, que é 9. Então, substituindo, 100 menos 36 dá 64. Uma solução, menos B, então vai ficar menos 10, mais raiz quadrada de delta, né? Que no caso, isso aqui é 64. Bem aqui é 64, né? 100 menos 36 dá 64. É bem aqui, ó. Bem aqui. 64, não 36. Porque delta é 64, né? Então, bem aqui fica 64. Botei 36, meu certo é 64. Pronto. Aí, aqui vai ser 64 também. Bem, aqui vai ser 64 também. Sessenta e quatro. Pronto. Aí o que acontece? 10 mais 8, né? Ó. Fica 8. É igual a 19, né? Desculpa, é igual a 18. 18 dividido por 18 dividido por 2 vai dar 9. Então, bem aqui é um 9. Então, uma solução é 9. Uma solução é 9. Outra solução, né, vai ser 1. Então, as soluções, na verdade, vão ser 9 e 1. Por que vai dar 1 na próxima? Porque 10 menos 8 dá 2, né? E 2 dividido por 2 dá 1. Então, as respostas são 9 e 1 no caso, tá? Quais são as soluções dessa equação aqui? 9 e 1. Tá? 9 e 1. É muito importante você compreender o seguinte, ó. Se delta é igual a 0, as duas raízes são iguais. Se delta for negativo, aí não tem raiz, não tem solução a equação se o delta for negativo. Por quê? Porque não tem raiz quadrada de número negativo. Não tem.
Quem é a raiz quadrada de menos 4? Não é menos 2, não. Raiz quadrada de menos 4 não existe. Raiz quadrada de menos 49 não existe. E se o delta for maior do que zero, as duas raízes são diferentes. Relação de Girardi, ó. Isso aqui é a justificativa. Tá? O que é que os senhores têm que efetivamente saber? Os senhores têm que saber que numa equação, a soma das raízes vai ser menos b sobre a. Sempre. Então, quando a for 1, a soma das raízes vai ser menos b. E o produto sempre vai ser c sobre a. Portanto, você pode montar uma equação também com x ao quadrado menos sx mais p, ou seja, você soma e troca o sinal. O produto não troca o sinal quando a for 1. Você vai entender isso aqui melhor na prática, tá? Então, vamos à prática. Vamos à prática. Para resolver essa equação, é só você pegar e substituir, né? B ao quadrado menos 4ac. Lembre-se que A é 1 e C é 20. O B é 12. É só substituir, que dá 64. Por coincidência, né? Mesmo que a outra lá e tal. Muito bem, então, substituir aqui também, ó, lembrar que a raiz quadrada de 64 é 8. Então, a solução é menos 10 e menos 2. Tá? Então, se você soma as raízes, ó, dá menos 12, né? Ó, e trocando o sinal, a soma vai ficar bem aqui, ó. Então, quem é a soma deles? Esse número aqui com o sinal trocado. Então, realmente, a soma é menos 12. Quem é o produto deles dois? É esse número aqui, ó. Que é exatamente menos 2 vezes menos 10, que dá 20. Para você saber aprender equação, tem que saber o jogo de sinais, viu? Tem que saber. Muito bem, então, quais são as raízes, a soma e o produto das raízes dessa equação aqui, ó? Primeira coisa que você tem que entender, o A tem que ser 1, né? Para o A ser 1, você tem que dividir tudo por 2. Se aqui fosse 8, você dividir tudo por 8. Se aqui fosse 10, você dividir tudo por 10. Como é 2, você divide tudo por 2. Então, fazendo isso, ó, você vai ficar com essa equação aqui. Então, você olha para esse número do meio e troca o sinal. A soma é menos 25. E o produto é esse número aqui da ponta. Para você montar uma equação tendo as raízes, você soma os dois, que dá 13, né? E troca o sinal. Então, fica menos 13 aqui, ó. E o produto, que é 11 vezes 2, 22, você coloca aqui, ó. Tá? Qual é o valor de M para a equação não ter solução? Não esqueça, para não ter solução, o delta tem que ser negativo. Portanto, como é que você encontra delta? B ao quadrado, ó, menos 3 ao quadrado, menos 4A, que é 5, vezes C, que é M. Então, desenvolvendo isso aqui, você vai ficar com essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui tem que ser menor do que zero, tem que ser negativo. Neste sentido, você faz isso aqui, ó. Isso aqui tem que ser menor do que zero. Passa um para o outro lado, troca de sinal, né? Agora você troca de sinal aqui, ó, para positivo e aqui para positivo. Quando você faz isso, você tem que inverter esse sinal aqui. Quando você faz isso, você tem que inverter esse sinal, tá? Você não pode inverter só uma coisa aqui e outra coisa aqui. Tem que inverter tudo sempre. Então, inverte os sinais e inverte também esse sinal. Então, 20m é igual a 9. M tem que ser maior do que 9 sobre 20. Então, quando M for maior do que 9 dividido por 20, a equação não vai ter solução, tá? E para casa, você vai resolver isso aqui, ó. Resolver da seguinte maneira. Aqui você vai preencher tudo, ó. Vai fazer o desenvolvimento, que é simples, é só você saber tabuada e saber jogo de sinais, tá? Resolver isso aí e mandar pro meu WhatsApp, tá?